Bom, então, começando aqui nosso webinar, e depois vocês vão receber também um link para acessar essa gravação, né, da apresentação que está sendo feita. Então, aqui vamos trabalhar com vocês um pouco sobre o gerenciar processos através do seu desempenho, através do desempenho dos processos. É um assunto muito importante e que muitas pessoas acabam esquecendo, né, que é fundamental que você possa efetivamente gerenciar os processos, gerenciar os indicadores de desempenho que você estabeleceu, para que você possa ter, de fato, a certeza, né, que o processo está indo para o caminho correto, está entregando o valor que você realmente se propôs a entregar em relação àquele processo e está também, de fato, contribuindo fortemente para que você consiga atingir a estratégia que foi estabelecida, né, pela organização. Então, rapidamente, só para apresentar me apresentar para vocês, para quem não me conhece, eu sou André Menelau, eu sou certificado CBPP, eu sou vice-presidente da BPMP Brasil, né, na gestão atual. Eu sou sócio da Inovo Group, eu também sou graduado em administração de empresas, com especialização em finanças, né, certificado CBPP na categoria Blue Seal, como eu falei, também certificado IBM, com algumas especificações para análise de processos e também para a parte comercial, especialista em automação de processos, modelagem e simulação de processos, tudo isso utilizando Visage, também em análise de processos, com foco em otimizar processos com foco do cliente, também notação BPMN, palestrante de alguns eventos na atualidade especificamente para BPM, e também professor de alguns MBAs, de algumas pós-graduação, com foco específico na atualidade em BPM, em gerenciamento de processos. Tá? E aqui está o meu currículo detalhado no LinkedIn, para que você possa ter acesso depois, né, e se conectar, né, e também o meu e-mail para você entrar em contato, bem como o meu Skype, caso você tenha, para que você possa também interagir comigo, trocar experiência, trocar conhecimento. Isso vai ser muito rico e importante para todos. Tá? Então, uma reflexão inicial, nesse início, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então é fundamental que você possa gerenciar processos, gerenciar o desempenho dos processos, para que você realmente tenha sucesso na tua implantação de uma gestão por processos, de uma gestão através dos processos. E aqui no ciclo de vida de BPM, né, é importante destacar essas duas caixas que estão na cor verde, onde você vai executar e monitorar o processo, e aí você vai estar monitorando o teu processo através dos indicadores de desempenho que foram estabelecidos. Quando o processo não atingir a meta daquele indicador de desempenho, você vai ter que fazer os refinamentos, os ajustes necessários daquele teu processo, e aí vira um ciclo, né? Um ciclo dentro do outro, onde esse ciclo vai ser o ciclo de melhoria contínua, onde você vai estar cada vez melhorando o teu processo, otimizando o teu processo, para que ele possa cada vez mais entregar valor para o teu cliente, entregar valor para a organização e seguir na direção para que você possa atingir as estratégias que foram estabelecidas. Tá? Então é fundamental que você tenha toda uma estrutura na organização, né, para que fortaleça e favoreça a esse gerenciamento de desempenho. Então é fundamental que você tenha uma governança de BPM, né, você tem uma estrutura de governança de BPM dentro da tua organização, com o escritório de processos, né, com papéis e funções que vão estar especificamente direcionadas a você gerenciar os seus processos. Então, o foco não é você realmente criar uma nova estrutura de gestão paralela, mas você otimizar a estrutura que você tem na atualidade, e não há um padrão único, né, de estrutura de governança de BPM. Cada organização, de acordo com a sua cultura, de acordo, né, com o seu nível de maturidade em BPM, ela vai ter uma estrutura específica para que você consiga gerenciar, né, e fazer essa governança acerca dos seus processos. Né? E aí o escritório de processos, ele é um prestador de serviços interno da organização, ele vai apoiar as diversas iniciativas de gestão de processos, ele vai ser um mantenedor de padrões, de tecnologias, de metodologias, de técnicas,
né, sobre os processos, ele vai ser o provedor de conhecimento, ele vai fornecer conhecimento sobre cursos, workshops, tudo que for referente a gerenciamento de processos. O escritório de processos ele vai prover esse conhecimento e também vai atuar como uma consultoria interna, né, auxiliando os gestores, os donos dos processos, né, nessas melhorias, nessas otimizações, nesses projetos de gerenciamento de processos. Tá? E o dono do processo vai ser aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que vai ter essa responsabilidade, principalmente, né, para você prestar contas, né, sobre o processo em relação ao seu desenho, em relação à sua execução, em relação ao seu desempenho, né, dos processos de negócio que aquele dono ou que aqueles donos estarão responsáveis por gerenciar. Tá? Então, ele será o grande responsável por isso e ele que vai ter essa responsabilidade de gerenciar o desempenho dos processos com o apoio e com a ajuda, quando for preciso, do próprio escritório de processos, da tua própria estrutura de governança de BPM. Né? E aí, quando as pessoas são definidas como dono do processo, muitas vão ficar assustadas, receosas, temerosas e algumas vão ficar aí felizes, satisfeitas, né? Porque aí você vai ter agora o seu reconhecimento sobre a figura de ser o responsável pelo processo. E as responsabilidades que você vai ter da figura do dono, né, você pode, para que você tenha sucesso nisso, você tem que estabelecer, por exemplo, que esse dono ele tenha que ter uma responsabilidade e prestação de contas pelo desenho do processo, ou seja, quando você for otimizar um processo, fazer a proposição do novo, né, fazer um processo melhor, otimizado, esse dono do processo ele vai ter que ser o grande responsável por isso, pela validação, pela aprovação, pela aceitação do novo processo. Também ele vai ter responsabilidade de prestar contas do desempenho do processo, como nós havíamos falado, e também toda defesa e suporte sobre isso, né, ele vai ser o responsável e também tudo que for referente a assegurar recursos, pessoas, treinamento, incentivos, né, tudo que for preciso em relação ao processo, ele vai ser o grande responsável por defender e apoiar. Né? E como é que nós podemos responsabilizar esse dono pelo desempenho? Nós temos que estabelecer realmente indicadores, né, de desempenho, não só de um processo maior, de ponta a ponta, que ele venha a ser o responsável, como também de etapas menores que você tenha do processo. Então, eu posso ter um processo de negócio que tenha subprocessos abaixo dele, onde tenha donos ou gestores ou responsáveis por esse processo menor, mas que tudo vai estar ligado, tudo vai estar sob a responsabilidade maior do dono do processo maior de ponta a ponta. Tá? Então é importante que você demonstre apoio da alta administração para esse dono, para que ele tenha aí essa responsabilidade, essa autonomia de atuar como dono do processo. Ele tem que se sentir seguro em relação a esse papel que ele vai ter, que pode ser uma ocupação a mais que ele vai ter na organização. Né? Ele pode ser, por exemplo, o gestor funcional de uma área e também o dono de um processo. Né? Ele tem que ter ferramentas e mecanismos para que ele possa exercer bem o papel dele. Uma boa comunicação para que todos na organização possam conhecer realmente a figura que ele vai ter como dono, né? Qual é o papel dele quando ele for o responsável pelo processo, e também que ele tenha, não só ele, mas que a equipe dele envolvida na execução do processo tenha a visibilidade do reconhecimento e recompensa, ou seja, se você atingir todas as metas que foram estabelecidas acerca dos indicadores, você vai ter aí uma remuneração variável, um benefício, uma folga, algo que você realmente incentive as pessoas a buscar aquele atingimento das metas. Tá? Então é importante que, sem medidas, né, sem gerenciar o desempenho, você não tem como determinar se o processo está contribuindo ou não para os objetivos da empresa, os objetivos da organização. Não há como você determinar se os processos atendem aos requisitos dos seus clientes, você não tem como saber isso, só quando há um problema maior lá na frente de uma grande insatisfação do teu cliente, mas você não tem como analisar e perceber ao longo da execução do processo se existe uma tendência daquele processo ser bem executado ou não, do teu cliente ficar satisfeito ou não. Tá? Não há clareza quanto às expectativas de melhorias, não há feedback quantificado que vai servir como uma orientação para que você possa realmente melhorar o processo ou não, e também não há bases para que você possa aí, né, estabelecer recompensas, incentivos para os teus funcionários, para as pessoas que estiverem na execução, na gestão daqueles processos.
tá? Então, o desempenho de processo é o rendimento de um processo em termos de tempo, custo, capacidade e qualidade. Essas são as variáveis, essas são as dimensões que você vai ter que gerenciar o desempenho do processo. Tempo, custo, capacidade e qualidade, né? E você vai ter que fazer uma mudança de foco. A mudança de foco do controle para o monitoramento, a mudança de foco do reativo para o preventivo. Então, o foco é você não chegar a ter problemas, não chegar a ter resultados ruins, mas ter os indicadores de desempenho que você vai gerenciar ao longo da execução do processo e aquilo demonstre claramente se o seu processo está sendo executado bem ou mal, ou se há uma tendência dele ser executado ou ter um problema futuro em relação a atraso, em relação à insatisfação do cliente, em relação a não conseguir atingir uma quantidade de produção estabelecida, algo desse tipo. Então, sempre é fundamental que você se questione, o processo está entregando o valor que ele deveria, né? E aí você, tendo essa resposta, você vai partir para fazer possíveis melhorias, possíveis otimizações no teu processo, né? E é fundamental que você possa estabelecer e fazer algumas perguntas, por exemplo, o que você deve medir, por que você vai medir aquilo, com o que você vai comparar aquela medição de desempenho do processo, onde serão medidos, tá? E quem fará essa medição de desempenho do processo, quem vai ser o responsável por isso. Tá? E outro pensamento aqui agora do Peter Drucker, se não podemos medir algo, não podemos gerenciá-lo, tudo que não é gerenciado deteriora. Outro pensamento do Peter Drucker, não existe gerenciamento sem medidas. Então é fundamental que você estabeleça os indicadores, estabeleça a fórmula do indicador, quem vai ser o responsável por ele, em que momento vai ser gerenciado, controlado, calculado, para que você possa gerenciar efetivamente os seus processos de negócio. Tá? E aí você vai ter agora indicadores direcionadores, que são indicadores de tendência, esses são os principais, porque eles vão sinalizar de forma que você possa ser preventivo, você possa se antecipar a possíveis problemas, e também você vai ter acontecendo ainda os indicadores de resultado, que são os indicadores de ocorrência. Tá? Algum exemplo rápido sobre indicadores de tendência e de ocorrência. O de ocorrência aqui, nesse slide 20, é, por exemplo, o número de vendas por trimestre. Você vai ter as vendas que foram realizadas no trimestre. Você não tem mais como atuar sobre aquele número, sobre aquela quantidade de vendas que aconteceu. Então, se você não atingiu aquela meta, você não vai conseguir mais ter alguma ação específica sobre aquele trimestre, mas sim apenas sobre os próximos. E outros indicadores de tendência aí, nesse caso, esse primeiro que eu falei foi de ocorrência, por exemplo, o número de prospects qualificados por trimestre. Então, você pode estabelecer que o número de prospects que você está visitando de possíveis empresas que possam vir tornar-se o teu cliente, né, tem que ser, por exemplo, um número de 200 para que você consiga atingir aquele número de vendas que você estabeleceu como meta. Outro exemplo, número de propostas que foram elaboradas por trimestre. Então, você tem aí uma tendência, se você não tiver, por exemplo, 100 propostas que foram elaboradas, você não deve atingir o número de vendas que você estabeleceu como meta. Então, você tem indicadores que vão ser de tendência, que você vai começar a gerenciá-lo, né, gerenciá-los para que você consiga verificar se o teu processo ele vai realmente atingir aquele resultado que foi estabelecido ou não. Tá? E como eu falei para vocês, vocês têm dimensões que você vai estabelecer sobre os indicadores de desempenho do processo. As dimensões, as variáveis, são referentes a tempo, custo, capacidade e qualidade, e aí você vai estabelecer alguns indicadores com esses objetivos. Né? E outro pensamento aqui, indicadores que não validam ou modificam o comportamento não são muito úteis. Então, eu tenho que ter um indicador de desempenho que, com aquele resultado que você gerencia, que você controla, ele sinalize se você realmente vai ter uma ação específica para fazer alguma melhoria, para fazer algum ajuste no teu processo. Tá? E algumas características que os indicadores têm que ter, e aí, rapidamente sobre isso, eles têm que ter alinhamento, ou seja, eles têm que estar alinhados com a tua estratégia, com os teus objetivos estratégicos, ele tem que ter responsabilidade, pessoas que vão ser responsáveis por ele, né? Ele tem que estar uma tendência, ele tem que ser indicadores que mostrem tendência, eles têm que ser acionáveis, né? Ou seja, ele tem que ter aí uma fórmula fácil, você consiga ter aquela informação rapidamente, ele tem que ser poucos em números, ou seja, não adianta você ter vários indicadores, 15, 20, mas indicadores poucos que são fundamentais para que você consiga realmente gerenciar o teu processo, né?
Eles têm que ser fácil de entender, têm que ser simples, de fácil entendimento, equilibrados e vinculados, têm que ser transformadores, padronizados, né, orientado a contexto, né, para que você consiga aí, medir o progresso dele ao longo do tempo, reforçado, né, tem que ter aí fixação com compensações e incentivos, né, e também tem que ser indicadores relevantes, né, indicadores que de fato sejam necessários e que você possa realmente revisar e renová-los quando for preciso, porque você pode aí ter indicadores que hoje você gerencia e daqui a pouco, no futuro próximo, você não precisa mais gerenciar por algum motivo. Tá? Então você vai ter que sempre desdobrar os indicadores dos indicadores estratégicos que foram estabelecidos através do planejamento estratégico, da definição da estratégia, da definição dos objetivos estratégicos. Você vai ter lá indicadores de resultado, né, indicadores estratégicos, até você desdobrar isso no nível de processo, no nível mais operacional, e aí sim com os indicadores de desempenho do processo. Tá? Então eu tenho que ter esse alinhamento muito claro entre processos, indicadores de processos, com a estratégia, com os indicadores, né, com os indicadores estratégicos de resultado da própria organização. E aí você vai criar um ciclo de medição de desempenho, onde você vai definir primeiro o que você vai medir, onde você vai definir nesse momento os indicadores, né? Você vai depois definir qual é o desempenho que você quer, qual é o desempenho desejado, qual é a meta que você quer estabelecer sobre aquele indicador. Você vai depois monitorar do desempenho, você vai monitorar os indicadores de desempenho. Você vai, numa etapa seguinte, fazer análise crítica de desempenho, verificar se aquilo que você está monitorando, os indicadores estão realmente atingindo as metas que foram estabelecidas. Você vai investigar essas causas de gaps de desempenho, porque o processo não atingiu aquilo que você estabeleceu como meta, e você vai partir para otimizar o processo, eliminando essas causas, eliminando os problemas, agindo, de fato, para que o processo possa melhorar continuamente ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o ciclo de medição de desempenho que você tem estabelecido. E é fundamental que você escute duas vozes nesse momento. Não só a voz do cliente, que é uma voz fundamental, o cliente informando para você claramente se aquele valor que ele espera que o processo entregue a ele, de fato o processo está entregando, e aí você tem que ter essas vozes do cliente através de algum indicador que sinalize claramente isso, e também a própria voz do processo, para verificar se aquele processo está sendo executado da forma correta, se está havendo erros, se está havendo retrabalho, se está havendo desperdício. Então eu tenho que ter indicadores também que sinalizem isso. Se o processo está sendo executado no tempo certo, né, no tempo que foi estabelecido, nos passos que foram estabelecidos, né, da forma que você estabeleceu. Então também tem que ter indicadores que sinalizem essa voz do processo. Então essas duas vozes são fundamentais que você escute, que você analise, para que você possa aí gerenciar de forma plena o teu processo e possa principalmente ter algumas ações específicas que vão ter que ser tomadas para que você possa eliminar problemas e fazer o teu processo cada vez melhor, cada vez mais otimizado. Tá? E é fundamental que você agora estabeleça como critério de gerenciamento, né, reuniões que vão ser realizadas com as equipes do processo, com as pessoas que vão estar alocadas no processo, para que você possa discutir nessas reuniões os indicadores de desempenho. Você vai discutir nas reuniões o desempenho efetivo dos processos e não possíveis problemas, o cliente ficou insatisfeito, houve um problema muito grande lá na frente, algo desse tipo. Você vai estar gerenciando os indicadores de desempenho dos teus processos e aí sim você vai gerenciar os teus processos através do desempenho dele. Bom, pessoal, esse webinar é um webinar que a gente quer fazer de forma rápida, né? De forma no máximo 30 minutos. Eu sei que vocês estão aí em hora de trabalho, em momento de trabalho, muitos estão lá trabalhando em alguma coisa e com fone de ouvido escutando a apresentação. Então esse vídeo está sendo gravado, foi gravado e vai ser disponibilizado para vocês lá no meu canal do YouTube, né? Então vocês vão ter a opção de acessar depois, quando quiserem, repassar para as pessoas que também têm interesse no assunto, né? E aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, o meu Skype,
o meu telefone para que vocês possam interagir. Esse telefone também tem um WhatsApp atrelado a ele, então se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp, fique à vontade também, tá? Então estou à disposição para conversar com vocês sobre BPM, sobre como você pode melhorar os processos, como é que você pode implantar uma gestão através dos processos na tua organização, para que você possa realmente, né, focar o processo na direção do cliente e você possa realmente cada vez mais encantá-lo e transformar as organizações, né, através do gerenciamento dos processos. Tá bom? Obrigado a todos, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.